Bom, pessoal, aqui para começar a mochilinha, eu tenho as partes do corpo dessa boneca. Os braços, as pernas, aqui eu tenho essa que eu vou mostrar como que costura, uma pronta e a cabeça. Então, aqui é aquela explicação que eu sempre dou para quem já acompanha os meus vídeos, não tem segredo. Costurou por toda a volta, sempre deixando o lado reto aberto. Cabeça também costura toda a volta, deixa uma parte aberta, essa marcação tem no molde dela, tá? E aí as pernas, que é o que eu quero explicar. Costurou, virou pro direito, encheu, tá? Aqui eu já tenho uma pronta, tá? Que eu já costurei em volta. E tem que fazer essa emenda aqui, porque o sapatinho já é preso na própria perna. Então, o que que eu faço? Eu recorto o molde do sapato no tecido estampado e o da perna na malha, certo? Aí eu emendo eles, então aqui é feita uma emenda, ó, porque a perninha é só um retângulo, eu faço essa emenda nas duas partes, aí depois é só vir aqui, ó, casar eles, né, por cima um do outro e costurar por toda a volta. Então, não tem segredo, tá? É só fazer essa emenda. Isso daqui também tá escrito no molde, ele tá bem didático, então dá para vocês fazerem sem problemas. Acompanhando o vídeo com as explicações que estão no PDF, fica super fácil. E aqui, então, eu tenho as duas perninhas prontas e as outras partes que eu já havia mostrado. Bom, agora nós vamos para o corte da mochila, então é importante vocês prestarem muita atenção nessa parte. O projeto vem dividido em dois moldes, tá? Então, a parte da frente inteira e a parte de trás, que é emendada. Aí, como que eu vou cortar? Vocês observaram que a parte dos braços, da perna e da cabeça não precisa cortar com sobra. Aqui sim, tá? Então, ó, aqui eu vou colocar o projeto em algum lugar. Então, eu ponho sempre no cantinho, risco. Aqui eu tô usando caneta fantasminha, mas pode ser lápis 6B também, tá? Embaixo, eu não costumo deixar muita sobra. A gente vai cortar com a parte de sobra só essa volta aqui de cima. Então, eu venho e recorto aqui com sobra. Eu deixo mais ou menos um pé de máquina, meio centímetro. E aí, agora, essa outra parte aqui. Então, essa menorzinha, eu vou até aproveitar aqui, olha, que tem um pouco de tecido, eu risco. E corto com uma sobra generosa. Por quê? Porque aqui nessa emenda é onde vai o zíper. Então, eu deixo mais ou menos um dedo aqui, tá? E aí, corto em volta. Em volta pode ser só meio centímetro mesmo. Mais ou menos um pé de máquina. Ou um pouco mais, se vocês preferirem, tá? Aí, eu vou fazer a mesma coisa com essa outra parte aqui, ó. Deixa eu ver se cabe nesse retalho de ponta. Cabe. Então, aí aqui eu venho e risco essa outra parte. Então, na verdade, essa sobra é para poder ajudar na hora de colocar o zíper e de prender as pernas e os braços no corpo, porque aqui vai tudo por dentro. E a nossa abertura vai ser a parte do zíper. Aí, eu venho aqui e corto, ó, dos lados, mais ou menos um pé de máquina. Esse aqui ficou até muito pequeno. Aqui, no zíper, eu posso deixar mais ou menos um dedo, né? Que é aí 1,5 centímetro, mais ou menos. E a outra lateral. Aí, aqui eu tenho as partes da mochila. Então, ó, a parte de trás, que aqui é onde eu vou pregar o zíper, e a parte da frente, que eu corto ela inteira. Só que aí depois, né, com o zíper pregado aqui, tudo certinho, é só costurar em volta. Então, agora a gente vai pro próximo passo, que é pregar o zíper aqui. Bom, agora é a parte do zíper. Eu compro o zíper por metro e já coloco todos os cursores que eu preciso nele. Aí, o que que eu faço agora? Eu venho aqui nessa ponta, eu vejo mais ou menos o tanto de zíper que eu vou usar e sempre deixo um pouco a mais. Já trago o cursor com cuidado, né, para não tirar ele.
aí, aqui, eu corto mais ou menos o tanto de zíper que eu preciso. Sempre com um pouco a mais. E eu uso, gente, o calcador de zíper para costurar. Dá para fazer no calcador simples, tá? Se você, por um acaso, não tiver o calcador de zíper, dá para fazer no simples, o calcador comum, né, de costura. Só que não dá o mesmo acabamento, porque eu gosto do zíper bem justinho, a costura do zíper bem justinha ao tecido. Então, tem que ser esse calcador próprio para pregar zíper, tá? E também não custa muito caro, não. Aqui em São Paulo, hoje, ano de 2022, o preço praticado é uma média de R$15. Então, não é nada, assim, absurdamente caro, caso você não tenha. É legal você poder ter um, tá bom? Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou costurar esse zíper aqui, desses dois lados. Então, primeiro, eu não separo ele, tá, gente? Eu deixo ele sempre inteiro. Aí, eu venho aqui, ó, de um lado. Ponho o zíper. E aí, depois, essa outra parte reta, eu venho e costuro o zíper também. Então, o que que eu vou fazer? Vou costurar agora em cima do risco, aquele risco que nós deixamos com a margem, né, para costura. Eu acho que aqui talvez não dê para ver muito, porque eu risquei com a caneta Fantasminha Azul, mas no lápis daria para ver bem, tá? E vou passar a costura por cima do risco. Então, eu vou fazer isso daqui e volto para mostrar para vocês. Já passei a costura bem rente ao zíper, ó. Aí, ela vai ficar dessa maneira aqui, tá bom? Aí, agora eu vou fazer essa outra parte. Então, eu venho aqui, com essa aqui já tá pregada, posiciono bem juntinho e vou passar a costura aqui novamente. E aí, o zíper já vai estar preso nessa parte. Bom, então aqui eu já tenho as duas partes da mochila, a parte de trás com zíper, a parte da frente sem nada por enquanto. Aí vai ficar desse jeito aqui atrás, tá? Ó, então eu tenho uma emenda e a outra emenda, ó, dá pra vocês verem direitinho. Esse excesso aqui eu posso até cortar. Pode ser com a tesoura de picotar também, tá? Só que como aqui é zíper, eu vou cortar reto. O ideal aqui, para quem tem overlock, é passar overlock, tá? Eu até tenho, mas eu não vou passar. Essa mochila, gente, ela é uma ideia bem simples e bem fácil, tá? Ela não tem aquele passante de mochila que regula a alça. Então, assim, é algo que você pode fazer aí facilmente na sua cidade, porque você não vai precisar de dispor materiais que são um pouquinho mais difíceis de encontrar. Até o zíper você encontra, se você não tiver por metro, aqui vai um zíper, ó, de 20 centímetros. Zíper de 20 centímetros você encontra facilmente em qualquer bazar e papelaria. Eu uso de metro por opção, tá? Então, é algo que todo mundo consegue fazer em casa, não vai ter dificuldade de encontrar material. Aí, qual que é o próximo passo? A gente vai costurar uma sainha nessa parte da frente, então eu reservo a parte de trás e aqui a gente costura uma sainha, igual essa daqui, ó, que eu já tenho pronta. Então, ela tem essa sainha. Aqui, nessa mochilinha, eu optei por pompom. Então, eu coloquei o pompom na barra da sainha dela e também aqui no sapatinho. Essa eu vou fazer com cianinha. Então, eu tenho o babado, que eu já costurei, passei overlock dos dois lados e fiz bainha. Então, em cima e embaixo tem overlock, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu preguei a cianinha pra ficar só com esses bicos, que eu acho uma graça esse acabamento com cianinha. Poderia ser no verde, né? Porque aqui o tecido é verde e amarelo, então ele comportaria essas duas cores, mas eu quis deixar mais uniforme, mais suave, então eu usei o próprio amarelo mesmo. E aí, gente, é só costurar ela pela parte de trás, então aqui atrás ficam as minhoquinhas, né, da cianinha, e eu costuro por cima da bainha, então eu passo overlock e faço uma bainha bem pequenininha de meio centímetro. E por cima dela eu costuro a cianinha. E aí na frente vão ficar só os bicos aparentes. Do outro lado, ponto de franzir, o ponto máximo da sua máquina. Pega uma das linhas e vai puxando,
sempre com cuidado, para quem não tem experiência, para quem tá começando aí nesse mundo das bonecas, esse universo agora, na hora de puxar essa linha, tem que puxar com delicadeza, tá? Porque senão ela pode estourar. Ou se não, também nesse caso, que daria muito certo, é usar aquele calcador franzidor. Aqui ele, nossa, ele funcionaria ótimo, lindo, porque aí já sai tudo franzidinho para vocês, sem precisar puxar. Ele é muito bacana também. Então, agora aqui eu vou regulando essa sainha para que ela fique do tamanho dessa distância aqui de baixo. Eu medi 3 centímetros, tá, gente? Então, é uma régua aqui, ó. Tá? É uma régua. Aqui é transparente, deixa eu ver se tem outra. Tem outra aqui, fica mais fácil para vocês enxergarem. Régua de precisão, essa daqui. Então, eu pego a régua e eu vou usar 3,5 centímetros. De 3,5 a 4, tá? Que eu vou usar aqui e passo uma risca, né, com caneta fantasminha de preferência para conseguir apagar depois, ou lápis 6B, que é por onde eu vou costurar essa sainha. A régua de plástico transparente já é a largura que eu preciso aqui. Se for usar essa régua aí de precisão de metal, de alumínio, a gente nem lembra o material, para falar a verdade. Aí tem que medir mesmo, tá bom? E aí, continuo puxando e vou vendo se tá do tamanho que eu quero. E bem franzido. As medidas estão todas no projeto, tá, gente? Inclusive, essa marcação aqui também da sainha dela já vai também no PDF. Mas é para vocês poderem ter uma ideia mais ou menos. Mas aí a medida da saia, tudo que vocês precisam, tem no projeto. Tem as medidas da alça também, que a gente já vai fazer. Então, é isso, tá? Vou puxar, puxar, puxar para ficar desse tamanho. E aí, eu vou passar uma costura aqui e já prendo. Então, ele vai ficar com essa sainha aqui embaixo. Então, agora eu vou pra costura. Bom, ela vai ficar assim, então, já com a sainha pregada, tá? Então, aqui, olha, vocês conseguem ver aquela distância que eu deixei, costurei um pouco mais pra cima. E dei um acabamento com a própria cianinha também na parte de cima dessa sainha, desse babado, tá? Aí, agora, eu vou começar a montar. Então, eu tenho que costurar essa parte por cima dessa parte. Primeiro passo, vou dobrar esse babado pra cima, porque ele não pode costurar, né, com as pernas. Então, eu deixo ele pra cima. Aí, eu venho com as perninhas, eu acho aqui mais ou menos o centro. Acho mais ou menos o centro, não. Acho, né, exatamente o centro. E ponho as pernas. Bom, elas vão ficar assim, então eu vou costurar elas assim, com a parte do bico do pé, né? A ponta do pé que seria pra baixo. Então, aí eu vou colocar meus alfinetes. Aqui, achei. Aí eu vou colocar essa perna aqui. Eu só vou prender no alfinete, tá, gente? Porque a gente sabe que pra costurar não é nessa posição que se coloca os alfinetes. Então, aí dessa marcação do centro, eu coloco as pernas. E aqui, mais pra cima, eu ponho os braços com esse dedão voltado pra cima. Aqui no alto dessa curva, eu já prendo o braço. Então, eu sei que ele vai ficar aqui bem no alto. E depois aqui. Gente, só faltou uma coisa, a alça. Então, eu vou deixar ele preso, porque eu já tô explicando pra vocês, e vou fazer a alça, porque ela também já entra aqui nesse passo, que eu pulei essa etapa. Então, aqui, ó, eu já tenho, ó, como ficam os braços pra dentro, com o dedo virado pra cima.
as perninhas com a ponta do pé, né, o biquinho que forma, virado para baixo, tá? E a sainha que não pode costurar essa ponta aqui embaixo, ela tem que ficar solta, então eu viro ela para cima só para me auxiliar na costura. Aí eu vou vir com essa outra parte aqui do zíper, só que antes de fazer isso falta a alça, então a gente vai para a alça. Vou mostrar para vocês como é que faz. Bom, aqui eu tenho as alças, tá? Mas antes de explicar como é que faz a alça, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que se você chegou até aqui, é porque você tá curtindo esse vídeo. Então, não se esqueça de inscrever no canal, porque isso ajuda muito no crescimento dele, e também de ativar o sininho para as notificações, assim você não perde nenhuma novidade que eu lançar por aqui. Tá bom? Então, por favor, eu peço para vocês, se inscrevam no meu canal, que assim eu posso trazer muito mais coisa, muito mais informação, muito mais aulas diferentes e criativas para você aprender muito desse universo das bonecas. E continuando, então aqui eu tenho as duas alças, uma que já está costurada e a outra aberta. Gente, é só uma tira de tecido, tem a medida no projeto, que é gratuito, vai estar disponibilizado para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, olha, é só dobrar. E eu vou passar uma costura por toda a sua extensão do comprimento e essa largura que vai ficar bem pequenininha. Então, dois lados. Um fica aberto para eu poder desvirar. Virei essa alça para o lado direito, passo o ferro para ela poder ficar bem certinha e assentar. Aqui, como eu disse no começo, eu não vou usar aquele passante de mochila para regular o tamanho de alça. É opcional. Quem sabe trabalhar com eles pode colocar, só que vai ter que alterar as medidas da alça, tá? Eu pensei nessa maneira porque assim todo mundo pode ter acesso a esse passo a passo. Porque a gente sabe que tem lugares no Brasil onde as pessoas não conseguem, né, encontrar tudo. Em outras capitais, às vezes, fica mais fácil, mas às vezes cidades muito pequenas do interior complica um pouco as coisas. Então, eu fiz pensando em todo mundo, tá? Então, agora sim, eu vou explicar para vocês onde são as marcações da alça da mochila. Bom, pessoal, aqui já com as alças, aí agora como que eu prego, né? Como que eu prendo elas aqui nessa parte da mochilinha. Então, eu venho uma bem aqui ao lado da perna, aqui embaixo. E a outra também. O ideal até é deixar passar um pouquinho, tá? Na hora da costura fica mais firme. Pode deixar passar, tipo, meio centímetro, 1 centímetro, tá? Então, aqui, ó, eu deixei passar um pouquinho, tá bom? Então, eu prendo uma de um lado da perna e a outra do outro lado da perna. E essa outra ponta vai aqui em cima. Então, eu encontro o meio aqui também. Que não é muito difícil, né? Que eu já coloquei os bracinhos. Mas deixa eu encontrar o centro. Isso aqui vocês façam antes, tá? É que vocês perceberam que eu pulei a etapa da alça. Então, eu tive que voltar. Mas aqui, ó. Aqui é o meio. Então, eu dou aquele pique aqui no centro. Então, ó, braços para dentro, pernas para cima também para dentro. Aí, a alça, eu venho e prendo aqui no alto, uma de cada lado em relação a esse pique, tá? Bem facinho. Aqui, nessa mochila, os alfinetes auxiliam demais, viu, gente? E aqui de novo. Então, ó, vai ficar mais ou menos um dedo aqui, tá? De espaço entre uma alça e a outra alça. Eu venho, prendo, coloco tudo isso daqui pra dentro. E agora, eu venho com essa outra parte, que é a do zíper, ponho aqui por cima. Pode usar os alfinetes, tá? Quem se sentir mais segura. E começo a costurar por toda a volta, porque a gente vai desvirar justamente aqui pelo zíper, tá? Então, ó, eu vou fazer isso daqui, esse sanduíche. A parte de cima com o zíper e a parte de baixo que já tá com as alças, com as pernas e com os braços,
tá? Então, ó, coloquei uma em cima da outra. O risco é o meu guia. Vou costurar por cima aqui, por toda a volta, sem deixar nenhuma abertura. Repetindo, a gente vai desvirar aqui, ó, pelo próprio zíper, tá? Então, eu vou costurar tudo isso daqui e volto pra mostrar pra vocês. Bom, tá aqui já a mochilinha, né, toda costurada, o zíper. Esse excesso aqui eu posso cortar. Aí, gente, tem a opção, tá, de passar a tesoura de picotar aqui toda a volta, tá? Eu não vou passar, mas vocês podem passar. Aí, aqui pelo zíper, ó, vira pro lado direito. E aí, a mochilinha, ó, já tá pronta. Porque aqui agora o que vai faltar é só a cabeça dela, ó. Aí, eu venho, arrumo os cantos. Aqui atrás, pode já fechar o zíper, ó. Então, fica a parte de trás dela. E aí, aqui na frente, nessa parte aqui do alto, é só colar a cabeça. A cabeça eu já trouxe pronta, porque eu tenho, tá, em vários vídeos aqui no canal. Eu vou deixar o card pra vocês, tá bom? Então, como fazer a cabeça. Então, quem tiver dificuldade, é só assistir o vídeo que eu vou deixar o card em algum lugar aqui da tela. Aí, eu venho aqui, ó, com a própria cola quente. Cola quente é o suficiente, viu, gente? Ela fica bem firme, não solta. Mas quem quiser costurar, pega só uma das vias do tecido, né? A parte de cima, no caso, e costura. E aí, ó, tá pronta a nossa mochilinha. Ela fica assim, prontinha para uma garota. Se for menino, é só mudar o cabelo, né? E as cores, e tira esse babadinho, faz sem nada. As alças, né? Já tem um tamanho ideal, que eu já calculei para uma criança pequena. E aí, prontinho. Aí, a nossa mochilinha fica desse jeito. Aí, aqui eu tenho essas duas opções, tá? Nessas cores, com cabelo colorido ou com o cabelo na cor normal, né? E aí, pode pôr o acabamento aqui no sapatinho. Aqui também eu posso passar uma cianinha ou deixar sem nada. Aí, opcional. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.